Danilo. Danilo, a palavra é sua. Obrigado, Danilo. Obrigado, Léo. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Washington, só me confirma se você está me ouvindo, que agora eu subi o slide e não enxergo mais nada. Sim, tô. Estamos vendo o Tá tudo slide. certo? Uhum. Tá ótimo, então eu vou começar. Boa noite, então, a todas e todos. Eu sou o professor Danilo, sou professor de História, recém chegando ao campus do Itaú Santana do Ipanema. E aí eu vou aqui fazer algumas falas e dialogar um pouco com o que o professor Leonardo trouxe, essas contribuições para pensar sobre necropolítica, sobre pós-colonialidade, sobre colonialidade, e dialogando com o tema principal do nosso evento, que é intitulado Epidemia e Desigualdades. E quando a gente pensa em pandemia ou epidemias na história do Brasil, a desigualdade ela sempre vai ter um fator predominante na crises que vamos ter na história do Brasil. E vão ter algumas. Eu me lembro que eu sou natural de Maceió, Alagoas. Eu lembro que na minha infância, nos anos 90, era comum eu ver na televisão campanhas de saúde em relação ao cólera, ou a cólera, né? E na década de 1970, a gente vai ter uma epidemia de meningite, que pouca gente sabe, que ela vai ser escondida ali pelo governo civil militar, que estava no poder à época, pelos militares. Retornando um pouco no tempo, ali no início do século XX, a gente vai ter, junto com a revolta da vacina, uma série de epidemias, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. Varíola, febre amarela e peste. Se a gente for para o século XIX, a gente vai perceber que a varíola e a febre amarela elas eram doenças muito presentes em todo o território brasileiro. A gente vai ter, inclusive, cemitérios construídos aqui em Alagoas, próximo a Marechal Deodoro, Praia do Francês, em relação a essas epidemias ali no final do século XIX. E o que é interessante pensar? Que a febre amarela era uma doença que atingia muito as populações de europeus que estavam chegando no Brasil, né, para trabalhar nas fazendas de café, principalmente no Sudeste. Então, o governo, desde cedo, sempre se empenhou em tentar controlar essa epidemia que acontecia esporadicamente nos verões. Ela vai ter uma grande epidemia em torno de 1850, outra em 1870, tá? Então, o governo imperial e, posteriormente, o governo republicano, ali no início do século XX, teve ali seus empenhos, criando algumas organizações dentro do governo para tentar combater a febre amarela, que não era uma doença que atingia em grande proporção a população africana, a população escravizadas. E aí, talvez, por ser uma doença tropical que surgiu na África, essa população tenha desenvolvido uma imunidade maior aos brancos. Entretanto, a tuberculose vai ser uma doença que vai afetar muito essas populações africanas escravizadas, né? E isso a gente vai perceber um pouco na história que vai demorar para o governo brasileiro, de fato, criar políticas públicas de saúde para combater a tuberculose. Então, isso é um fato interessante para se pensar um pouco como é que pandemia e desigualdades está relacionadas na história do Brasil. Vou controlar aqui meu tempo. Já que a gente está no século XIX, e não tem como falar em século XIX no Brasil sem a escravidão, sem a abolição da escravidão, eu parto agora para fazer alguns comentários de como foi o final da escravidão no Brasil e o que vai se desenhar para essas populações africanas, afrodescendentes, e um pouco também como é que se dá algumas questões indígenas ali no século XX. A gente tem uma abolição da escravidão, que ela é pensada de uma forma que não contemplasse ou que não desse acesso à cidadania a essa população liberta. E quando a gente fala em escravidão no século XIX, a gente também está falando da escravidão indígena, principalmente no norte do Brasil. A gente tem relatos de que a mão de obra africana só vai superar em números a mão de obra indígena
de forma de modelo de escravocrata ali por volta da metade do século XIX. Né? Então, a escravidão africana e indígena ela perpassou aí a história do Brasil durante 3 séculos. Então, essas populações que foram escravizadas, elas se tornam libertas por conquistas, formações de quilombo, fugas, revoltas individuais ou coletivas, e aí você tem o 13 de maio e a abolição da escravidão, que ela não é pensada, né, juntamente com acesso à educação, à saúde, à moradia, não é pensada com reforma agrária. Então, já no início do século XX, essa população que ocupava bastante os grandes centros urbanos brasileiros, e aí eu falo de cidades como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e também Maceió, essas populações elas estavam concentradas em algumas regiões da cidade, no caso do Rio de Janeiro, elas estão no centro, com os cortiços, uma série de problemáticas envolvendo esses surtos epidemiológicos que vai ter na história do Brasil, e elas começam a serem expulsas desses territórios. No caso do Rio de Janeiro, nessa fase que os cortiços começam a desaparecer do centro do Rio de Janeiro e essas comunidades começam a ocupar os morros. Então, a partir desde a primeira, da segunda década do século XX, essa população percebeu a necessidade de se organizar e de cobrar políticas públicas, que lá no início não tinha essa terminologia, uma terminologia mais recente, mas eles sabiam que era necessário o acesso ao trabalho, à moradia e à educação. A educação é uma discussão que vai estar muito presente ao longo dessas reivindicações históricas dos movimentos negros brasileiros, que vão ter várias formações ali a partir das primeiras décadas do século XX. E aí eu trouxe aqui algumas imagens para a gente acompanhar um pouco como é que a população africana recém-liberta ela passou a se organizar e como é que isso tem um diálogo muito interessante com o que o professor Leonardo trouxe, né, sobre as desigualdades sociais e, no caso específico aqui, as desigualdades raciais. Aqui é um jornal criado na década de 1920 chamado Clarim da Alvorada. Era um jornal da chamada imprensa negra que vai surgir no Brasil e que era um modelo muito forte nos Estados Unidos, tá? Você ter negros e negras por trás de jornais para denunciar o racismo e cobrar algumas políticas do Estado, né? E esse Clarim da Alvorada que está com uma mulher negra com um bebê branco no colo, ele é de setembro de 1930, né? Então ele está intitulado aí Duplamente Sacrificada, né? A grande dívida brasileira. E aí o que o texto está trazendo, né? O que seria essa grande dívida brasileira? É inerente aos 3 séculos de escravização, é inerente a essa abolição mal feita que foi realizada no Brasil. Não esquecemos que o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão das Américas, tá? Em 1888. Junto ao Clarim da Alvorada, a gente vai ter também um jornal intitulado A Voz da Raça. Esse jornal ele é ligado a uma organização que foi um partido político chamado Frente Negra Brasileira, surgida nos anos 30 e perseguida pelo Estado Novo, pelo governo de Getúlio Vargas. Era um jornal que também fazia essas denúncias raciais, essas problemáticas todas, já ali nos anos 30, né, há 90 anos atrás. E aí eu queria que vocês prestassem atenção nessa primeira fotografia da parte superior. Isso é uma escola criada pela Frente Negra Brasileira nos anos 30, tá? E com professores e professoras negros e negras para alfabetizar, sobretudo, jovens e adultos, né, que não tinham acesso à educação, não tinham acesso às escolas. E aí o movimento ele já começa com bastante força pontuar a importância da educação, né, para sanar para as desigualdades sociais e raciais do Brasil. A Frente Negra ela vai ser perseguida e por questões internas ela vai deixar de existir ainda nos anos 30, no final dos anos 30 para os anos começo dos anos 40, e a partir de 48, 49, a gente tem aí a criação do Teatro Experimental do Negro, que é um teatro pensado também de combate ao racismo, um teatro pensado
para ter possuir protagonismo para diretores e diretoras negros, atores e atrizes negros, que não tinha espaço nos teatros brasileiros. Quando você tinha algum personagem negro, era o chamado blackface, um ator, uma atriz branca que passa tinta negra e para se fazer o papel do negro, né? Então, junto com o Teatro Experimental do Negro, a gente também vai ter o jornal O Quilombo. E nesse jornal O Quilombo, ali de 1949, vai ter uma vida ali na década de 1950, essa questão da educação também vai estar presente. Eles vão reivindicar cotas em escolas pagas pelo Estado, vai reivindicar uma história do negro, onde mostrar essa história do Brasil, onde a população negra fosse uma população que também contribuiu para a formação do Brasil de forma positiva. Tá? Então, são muitas discussões que a gente vai ter agora muito forte no início do século XXI, com a Lei 10.639, que é a lei que obriga a história e cultura afro-brasileira, o ensino de história e cultura afro-brasileira, e que depois de 2011 ela vai ser atualizada pela 11.645, onde também entra as temáticas indígenas. Então, muitas dessas discussões que a gente vai ter concretizadas agora no início do século XXI, elas já estavam sendo postas lá na década de 1950, lá na década de 1930, tá? E aí tem uma figura central, que é do Abdias Nascimento, um grande intelectual, um grande militante do movimento negro brasileiro, diretor de teatro, foi senador da República e também foi deputado constituinte. E é interessante que o Abdias ele é bastante jovem na sua passagem já na Frente Negra Brasileira, e ele, nos anos 90, ainda vai estar ativo e pensando muitas questões e liderando muitas reivindicações do movimento negro organizado no Brasil. E, de novo, essa aí é uma escola pensada por esse grupo do Teatro Experimental do Negro. Então, de novo, a questão da educação. Né? E aí, por que eu estou pontuando a escola? Porque quando a gente pensa e quando a gente reflete sobre um pensamento de descolonização de saberes, descolonização de poderes, a gente está entendendo que é uma nova forma de pensar na sociedade. E essa nova forma de pensar na sociedade, ela está vinculada com as questões educacionais. Como é a experiência de um jovem, de uma jovem negra, num espaço escolar racista? A gente acabou de ter, essa semana, um exemplo, né, de uma jovem negra que sofreu racismo aí por alunos de uma escola. Então, esses problemas, eles são muito fortes no Brasil. A gente costuma pensar que isso só acontece nos Estados Unidos, ou que teve uma segregação racial, ou no África do Sul que teve o apartheid, mas o Brasil ele vai ter a sua forma de segregação racial à brasileira, né? É uma ideia de sociedade que não tem racismo, que vai ser vendida pela democracia racial, mas que o movimento negro brasileiro, durante todo o século XX, vai pontuar nas suas manifestações públicas, nos seus jornais e nas suas reivindicações que existe sim um racismo no Brasil e não temos, de fato, uma democracia racial. E só para a gente fazer um paralelo, aqui é uma escola dos Panteras Negras em Oakland, da Califórnia. Né? Então, a questão da educação também está presente lá nos Estados Unidos. E o que é interessante? Que essa escola é dos anos 60, posterior à escola da Frente Negra Brasileira e à escola do Teatro Experimental do Negro, e os Panteras Negras tinham um jornal, uma publicação deles, e eles, em algumas edições, citaram a Frente Negra Brasileira, eles citaram Carlos Marighella, e o Abdias Nascimento vai conhecer o movimento por luta de direitos civis nos Estados Unidos e alguns membros dos Panteras Negras, porque durante a ditadura civil-militar no Brasil, ele vai ser exilado. E aí ele vai somar um pouco aí na luta dos negros norte-americanos. Já que a gente fala em ditadura militar, a gente também tem que pontuar que, em 1974, em pleno governo Médici, a gente vai ter a fundação do ILEAE, que não é apenas um bloco carnavalesco, é um movimento social, é uma entidade que vai pensar também na educação, nas suas escolas, e que, em forma de protesto, ali em 1974, vai sair às ruas dizendo que ter Black Power é legal, cabelo pichain é Black Power,
e somos crioulo doido, somos bem legal, né, que é como diz a música clássica do Ilhéaê. Isso em 1974, em plena ditadura militar em Salvador, Bahia. Já ali entre 1978 e 1979, a gente tem a organização do movimento negro unificado. Algumas pessoas entendem que esse é um momento de reorganização do movimento negro no Brasil, onde vai pensar articulações nacionais, e o marco de fundação do movimento será nas escadarias do Teatro Municipal, na cidade de São Paulo. Ali ao fundo vocês podem perceber uma faixa escrita pela democracia racial, no caso, uma democracia verdadeira, onde, de fato, os negros e negras pudessem ter acesso a trabalho, a educação, e não viver às margens da sociedade. Isso aí é uma luta, como estamos percebendo, histórica para as populações negras no Brasil. E esse rapaz aí já, grisalho, é o Abdias Nascimento. Ele vai ser um deputado constituinte nos anos 80, e ele, junto com a Lélia Gonzalez e outros militantes históricos, vão ter uma participação importante na redemocratização do Brasil, em pontuar algumas questões inerentes ao movimento negro. É uma época em que vamos ter o centenário da abolição no Brasil, 100 anos do fim da escravidão, onde o movimento negro vai ocupar ruas das cidades brasileiras nas chamadas marchas para a abolição. Poucos anos antes de 1988, a gente tem o tombamento da Serra da Barriga, militantes vêm para Alagoas, sobem a Serra da Barriga, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, o Ilhéaê sobem a Serra da Barriga, ela é tombada como patrimônio histórico brasileiro, e nos anos 90, a gente vai ter, em 1995, a Marcha do Zumbi, 300 anos, né, que simbolizava ali um marco do movimento negro, porque se completaria 300 anos da morte do Zumbi, em 20 de novembro. O movimento negro se organiza nacionalmente, vai para Brasília, numa época que você não tem Facebook, WhatsApp, quase ninguém tinha e-mail, só telefone, cartão do orelhão, no caso, na época, eu acho que ainda era de ficha, colocava a ficha para fazer a ligação, e chegam ônibus do Brasil todo em Brasília, uma jornada de luta que vai durar todo o 20 de novembro de 1995, e anos depois o Brasil vai ser signatário de uma conferência internacional contra o racismo. E esse movimento todo ele vai ter uma culminância muito interessante e muito importante já no início dos anos 2000, já no início do século XXI, porque a gente vai ter a implementação da Lei 10.639 do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Tá? Só um marcador importante, que em 2015, 20 anos depois da Marcha do Zumbi, 300 anos, o Brasil já vivia um momento político bastante conturbado, e no dia 20 de novembro de 2015, a gente vai ter a Marcha das Mulheres Negras, em Brasília. Né? Então, para mim, é o principal marco do movimento negro no século XXI, no Brasil. Essa marcha ela é histórica, de fato, e ela pontua um pouco, né, uma nova configuração de formatos de movimentos negros aqui no Brasil, onde você já tem aí a veiculação de uma forma bastante interessante e bastante maciça, massiva na sociedade brasileira, de intelectuais como a Lélia Gonzalez, que o professor Leonardo já citou, Angela Davis, que já citaram aí no nosso chat, eu colocaria também Beatriz Nascimento, tá? E eu vou só fechar aqui para ver a carinha de vocês de novo. Agora sim, tá? Indo para minhas considerações finais, e para a gente abrir o diálogo, eu queria trazer uma autora que se chama Nilma Lino Gomes. Ela tem um livrinho bastante interessante, foi publicado recentemente, se chama O Movimento Negro Educador. Fruto da sua pesquisa em Portugal de pós-doutorado. A Nilma ela foi ministra das Mulheres no governo Dilma e também foi secretária da CEPIR. Tá? Esse trabalho dela de pós-doutorado
ele vai ser orientado pelo professor Boaventura de Souza Santos. E o que ela está dizendo aqui, que é uma coisa bastante interessante, por que eu fiz esse percurso de episódios pontuais do movimento negro? Ela vai dizer que o movimento negro, ele produz, ele articula e ele sistematiza saberes. Então, todo o debate de saúde da população negra, democracia racial, intolerância religiosa, educação para as relações étnico-raciais, ela aprende com a militância dentro do movimento negro. E é esse embate em que o movimento negro vai fazer com alguns setores da sociedade, em que ela vai entender que o movimento negro é um produtor de saber. Então, as bases da decolonialidade, do pensamento pós-colonial, está articulado aonde? Está sendo produzido aonde? Nos movimentos sociais. No caso aqui, o movimento negro, e tem uma autora que eu tenho lido alguma coisa dela recente, assim, tem uns 2, 3 anos, que é uma canadense, que é a Catherine Walsh. Ela é professora no Equador, e ela traz reflexões bastante importantes e interessantes sobre os movimentos indígenas e a importância dos movimentos indígenas para pensar a sociedade, pensar, no caso, o Equador, né, de uma forma decolonial, de uma forma pós-colonial. Ela vai citar muito a CONAIE, que é a Conferência das Nacionalidades Indígenas do Equador, e o papel dessa conferência para a fundação de instituições como a Universidade Intercultural Auatauí-Uaci. Né? Então, como a gente vai pensar qual é a contribuição e a participação dos povos indígenas do Equador, e ela vai apontar já isso recentemente, o protagonismo de mulheres indígenas nas lutas sociais do Equador. E eu não sei se vocês se lembram que ano passado a gente vai ter a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, a Marcha das Margaridas, né? Então perceber como que atualmente esses movimentos sociais eles estão pautando saberes, conhecimentos, e que há muito tempo, né? Se a gente for pensar, Francis Fanon é década de 50, 60, Malcolm X vai ser assassinado em 1965 e o pensamento pan-africano está muito ali articulado nos anos 50 e 60. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai ter Marcus Garvey, Anne Garvey, ali numa segunda geração do chamado pan-africanismo. A gente vai ter Dubois nos Estados Unidos e a sua esposa também, que vão pensar formas não brancas, no caso dos Estados Unidos, se a gente for pensar Malcolm X, Dubois, né? E aqui no Brasil a gente também vai ter grandes intelectuais. A gente vai ter a Abdias Nascimento, a gente vai ter a Lélia Gonzalez, a gente tem a Beatriz Nascimento, né? Então, são reivindicações históricas e construção de saberes outros que estão dados historicamente, né? E que vem nesse intuito de romper com a colonialidade, com as desigualdades sociais, raciais, que são advindas aí de mais de 3 séculos de escravização. A princípio era isso, e aí a gente fica à disposição para conversar com os nossos convidados. Obrigado. É isso,